Agora, vamos falar sobre o esquema de corrupção. Ó, tem foto aqui de como o prefeito recebia a propina. Ele recebia em beco, ele realmente ia num beco na cidade. Tá aqui a foto, ó. Ele ia aqui, ó, pronto. Ele ia numa ruazinha pequenininha e aí de um carro por outro passavam os malotes de dinheiro. É assim que recebia a propina o prefeito de Rio Largo. Como é que era o esquema? Primeiro, o Arthur Lira pegava a verba da saúde. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, por meio de portarias, começou a destinar a verba do SUS de uma maneira em que o PIX chega em poucos dias. Então tem um tipo de verba do Ministério da Saúde em que não precisa fazer todo aquele processo para roubar o dinheiro público. O processo que faz o Arthur Lira e o Bolsonaro geralmente para pagar o bolsolão, que são as emendas de relator, ou o orçamento secreto, que a grande mídia dá esses nomes que nem parece que é crime, né? Pois bem, a maneira é assim, se é por um Ministério do Desenvolvimento, da Infraestrutura, onde eles roubam a maioria do dinheiro. Primeiro, o governo Bolsonaro paga a emenda. Então o Arthur Lira fala, ó, deputado tal vai ganhar tanto. Aí o governo Bolsonaro vai lá e empenha esse dinheiro. Empenhar é você separar o dinheiro, tá ali separado para ele. Mas não caiu o Pix, não está ainda na conta. Caiu o Pix é quando executa a verba. Só que, às vezes, demora 1 mês, 2 meses, 6 meses, pode demorar 1 ano para a verba ser executada. Então, depende de processos internos nos ministérios e, às vezes, também em alguns outros órgãos. Então, é ruim. Porque, às vezes, o cara quer roubar ali dinheiro público, chega a Controladoria Geral da União e fala, não pode. Aí chega o TCU, Tribunal de Contas da União, e fala, não pode, bloqueia a verba. Muitas vezes, eu fiz vídeo aqui sobre tentativas de roubos de 600, 700, às vezes até mais de 1 bilhão, principalmente da área da educação do Fundeb, e que a Controladoria Geral da União conseguiu barrar pelo menos parte da verba que seria roubada. Ok. Porém, o governo Bolsonaro conseguiu abrir uma brecha no SUS, né? Tem um tipo de verba especial do SUS que, por conta da pandemia, o Pix pode chegar em poucos dias, mesmo se não for para o combate à pandemia. Esse é o pulo do gato do governo Bolsonaro. A verba vai para a área da saúde, não interessa, não tem destinação específica. Então o político não precisa nem sequer falar, olha, vai ser para o hospital tal, olha, vai ser para comprar não sei o quê, para comprar equipamento, para pagar maiores salários. Não. A verba vai lá. E o Pix cai em poucos dias. Então não dá tempo da fiscalização barrar o negócio antes dele ter sido concretizado. Aí, o governo Bolsonaro enviou para a cidade de Rio Largo e outras 15 prefeituras 58 milhões de reais nos últimos 3 anos. Tá, essas cidades receberam dinheiro por meio... A maioria foi depois de 2020, quando mudou a portaria. Então, o Pix chegava em poucos dias. Ok. Aí, o prefeito de Rio Largo, ele contratava uma empresa que era de um amigo dele, uma empresa chamada Realto. Essa empresa recebeu 9 milhões do governo ali da prefeitura de Rio Largo, dinheiro da verba do Bolsolão. Lembre-se disso. Aí a empresa deveria fornecer materiais de construção. Então, simples, você vai lá na empresa e vê se é uma empresa que fornece materiais de construção. Só que a empresa fica sediada num cubículo escritório, que fica no segundo andar de um hotel. Agora você imagina os hotéis de Rio Largo, não são lá aqueles hotéis gigantescos, né? Uma cidade com 15 mil habitantes que fica colada em Maceió, tá? Aí, no segundo andar tem lá uma empresa que distribui milhões e milhões de reais em materiais de construção para a área da saúde de Rio Largo. Não tem, a empresa nem sequer existe. Aí tem uma outra empresa que eles abriram, chamada Litoral, que é da mesma família dos donos dessa Realto, que eles abriram só para fraudar as licitações. Então, para não parecer que, olha, pô, essa empresa aqui, Realto, tá ganhando todas as licitações aqui nessa região de Alagoas. Que coisa, não tem outra empresa que tenha, pô. Não, às vezes ganha aqui a empresa Litoral, pô, 1/3 das licitações eles ganham. Os mesmos donos, empresa que fica no mesmo endereço. E aí, flagraram o prefeito recebendo os malotes de dinheiro. Prefeito esse que é amigo pessoal do Arthur Lira, que é o fiador do governo Bolsonaro. Tá aqui, ó, colocaram outdoor na cidade, deve ter sido com muito dinheiro roubado, a saúde em Rio Largo. Vai estar aqui o prefeito com o Arthur Lira, ó, o deputado Arthur Lira, tudo mais. Aí tem fotos dos dois juntos aqui, ó, em reunião, com técnicos do governo Bolsonaro, tudo mais. E o prefeito foi preso hoje. Aí eu vou te mostrar a notícia, aí que você vai falar, caramba, Thiago, esses caras são safados mesmo. Tá aqui, ó, Hospital Ibigato, em Rio Largo.
suspende novos atendimentos. Aí você vai ler aqui, e a Secretaria de Saúde não passou a verba de custeio. Ou seja, os caras pegaram 13 milhões de reais só nessa cidade para a área da saúde e o hospital fecha por falta de verba. Esse é o nível. Roubaram absolutamente tudo, tudo, tudo. Aí chega a matéria hoje também. Diz o seguinte, 15 outras cidades estão contratando dessas mesmas duas empresas. Agora a Polícia Federal quer seguir o dinheiro. Por quê? O prefeito já foi preso, estava roubando dinheiro, ok. Mas o dinheiro saía ali do prefeito e ia para quem? Quem liberava essa verba? O orçamento secreto. Tá, mas quem assina o orçamento secreto são os ministros do governo Bolsonaro, quem assina a liberação da verba. Como o orçamento é secreto, não se sabe qual parlamentar mandou a verba, mas o outdoor na cidade diz que foi Arthur Lira. Arthur Lira, que é de Alagoas, aliado e amigo do prefeito. Claro que o Arthur Lira tenta falar que não foi, vai tentar falar que não foi ele que estava roubando, tudo mais, mas agora você acredita que o Arthur Lira liberava milhões ali para a cidade e que ele não sabia que estava tendo crime. Você acredita nisso? O Arthur Lira, vamos lembrar, o Arthur Lira, ele é condenado em segunda instância por roubo de dinheiro público, por rachadinha. É engraçado no Brasil, o único político que foi condenado em segunda instância foi preso depois da condenação de segunda instância e não pôde disputar a eleição foi o Lula. O resto, o Arthur Lira é condenado em segunda instância aí, ó, presidente da Câmara dos Deputados, participou da última eleição sem problema algum, e essa ele quer participar sem problema algum. Inclusive a ex-esposa dele entrou com um pedido, ex-esposa deve estar brava com ele, entrou com um pedido para impugnar a candidatura dele, porque ele é condenado em segunda instância, ele é ficha suja. O único, olha, você vê que na lei da ficha suja não conseguiu nem participar da eleição, porque alguns conseguem participar, aí ganham o cargo, assumem, só depois de 2, 3 anos é que vão lá caçar a candidatura e o mandato da pessoa. O único foi o Lula, é o único exemplo para você ver como a lei mudou naquela época ali do Brasil, entre 2014 a 2018. Fizeram de tudo para derrubar os governos do PT e abrir caminho aí para o fascismo bolsonarista. Tá, isso de outro papo. Aí, esse Arthur Lira, condenado à segunda instância, também é o mesmo que roubou verba da educação comprando kits de robótica, que era a verba liberada diretamente por ele, para as prefeituras também, as mesmas que estão roubando aí verba da saúde, contratando essas duas empresas, são as que estavam roubando dinheiro da educação com os kits de robótica. Então tinha a cidade que recebia aí 5, 6 milhões para a área da educação, aí você pensa, pô, caramba, manda 6 milhões por uma cidade que só tem uma escola, vai ser uma baita de uma escola de primeiro mundo. A escola, aí entravam na escola, tinha escola que não tinha teto nas salas de aula. Tinha escola que as paredes estavam caindo, a pintura, que não pinto há 10, 15 anos, começa a ficar seca, a pintura começa a cair. Tudo caindo aos pedaços, literalmente caindo aos pedaços, estava caindo aos pedaços. E aí a cidade ganhava 5, 6 milhões para comprar kits de robótica superfaturados. A empresa que vendia era de um amigo, aí sim, amigo mesmo, ele é amigo do filho e do pai, amigo do Arthur Lira, tem fotos deles juntos, tudo mais. Quer dizer, os caras estão roubando da saúde, estão roubando da educação, estão roubando no Ministério do Desenvolvimento Regional, até no Ministério do Turismo começaram a roubar muito dinheiro público. Nunca se roubou tanto dinheiro público como no governo Bolsonaro. Eu quero ver se o Jornal Nacional vai confrontar o Bolsonaro com isso, porque nisso, geralmente eles passam um pano danado pro Bolsonaro. Você vê que a grande mídia faz de tudo para tentar desassociar o Bolsolão do Bolsonaro. Tanto é que eles nem usam o nome Bolsolão. Chegou a ser usado na primeira matéria, depois alguém falou, para. O nome é orçamento paralelo. Pronto. Não parece que é crime, cara, mas é um orçamento que é paralelo. Não é crime.